Olá e bem-vindos a mais uma edição do London Direct. O preço do petróleo continua interessante no momento e tem aumentado a um ritmo contínuo, apesar de todos estarem dizendo que as análises fundamentalistas permanecem fracas. Nosso convidado de hoje é Robert Montefusco, da Sucden Financial. Robert, da última vez que nos falamos, você disse o mesmo, que muitos pensavam que as análises fundamentalistas indicavam um enfraquecimento dos preços. Muitos ainda dizem o mesmo, mas isso não aconteceu, e o preço do petróleo continua a subir. Qual é o motivo para isso? Vários motivos. No momento, temos um motivo que é um choque para a região, os ataques no Iêmen. Mesmo que eles não produzam muito petróleo, a instabilidade na região causa alta nos preços. Nós estamos preocupados com o que poderia acontecer na região, pois cerca de 5 milhões de barris por dia passam por essa área. A região é uma importante via de transporte e há muitas instalações petroleiras ao redor. Apesar de não estarmos perdendo nenhum petróleo por enquanto, a instabilidade na região é o que nos preocupa. Eu tenho lido que muitos fundos de hedge especulativos ainda estão apostando na compra do petróleo. Essa queda nos preços é atribuída apenas ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda, ou esses fundos de hedge têm impacto significativo? Sim, obviamente os fundos de hedge devem considerar as análises fundamentalistas. O petróleo atingiu preços muito baixos. No momento, temos uma produção recorde nos Estados Unidos. Mas grande parte dessa produção está sendo reduzida, porque se trata de petróleo shale, que tem custos relativamente altos, diminuindo as margens. Muitas plataformas estão interrompendo suas operações, fechando seus poços, e o fraturamento hidráulico está sendo interrompido. É interessante notar que a produção de petróleo nos Estados Unidos permanece a mesma, certo? Sim, mas eu acredito que estejamos estáveis agora. Nós estamos começando a ver o dólar se desvalorizar um pouco no momento. Mas a moeda estava se valorizando acentuadamente, o que causou uma queda nos preços do petróleo. Eu acredito que a demanda irá aumentar à medida que as economias cresçam. Mas os analistas estão considerando uma demanda estagnada no momento. Quais são os planos da OPEP no momento? Março foi um mês interessante e eles estão produzindo mais petróleo, o que parece contrariar o propósito do cartel. Porque eles foram ineficientes da última vez. No momento, a OPEP continua produzindo sua capacidade máxima. Eles não podem controlar a oferta de todo o mundo, porque são responsáveis por cerca de 30% a 40% da produção mundial. Nesse sentido, eles não podem controlar a produção nos Estados Unidos, que tem atingido níveis recordes. A OPEP também não pode impedir que a Rússia produza mais. A Arábia Saudita está produzindo sua capacidade máxima de 10,3 milhões de barris por dia, que provavelmente aumentará para 11 milhões de barris quando a demanda por ar-condicionado começar a subir. Nesse sentido, talvez eles estejam pressionando os produtores de shale dos Estados Unidos, porque os preços baixos tornam a produção ineficiente em termos de custo, e eles teriam que encerrar as operações. Eu acredito que essa seja a estratégia deles no momento, e o que parece estar funcionando, porque apesar da produção recorde, as operações shale estão começando a reduzir um pouco. Por isso, eu disse que a situação está estagnada lá e, consequentemente, o preço começará a subir um pouco. Em se tratando da demanda, ouvimos muito sobre os novos estímulos da economia chinesa. Será que essa demanda chinesa realmente existe, uma vez que as reservas do país já estão lotadas? Sim, há muitas reservas na China e eles estão processando muito petróleo cru no momento. E, portanto, estão exportando mais. Os estoques chineses estão diminuindo e o país está processando mais. Mas eles entrarão em um período de manutenção. Eles produziram muito no mês passado para ficarem na frente. Portanto, grande parte da produção irá para ofertas estratégicas. O crescimento permanece estável a 7%. E eles planejam estimular mais a economia. Eles estão tentando estimular os empréstimos e a circulação de dinheiro através das taxas de reserva dos bancos. Sempre houve demanda por petróleo na China,
mas o crescimento está mais lento do que anteriormente. Vamos encerrar tentando fazer uma previsão para os preços do petróleo daqui 1 ou 2 meses. Bob Dudley prevê preços baixos por mais tempo no futuro próximo. Qual é a sua previsão para os preços da commodity? Considerando os níveis atuais, o Brent chegará aos $65, provavelmente um pouco abaixo, e o WTI ficará abaixo dos $60. Tudo depende da redução da produção de shale nos Estados Unidos, porque muitos produtores estão esperando para aumentar a produção novamente. Se os preços começarem a ultrapassar a marca dos $65 em direção aos $70, os produtores entrarão para o mercado novamente, vendendo e perfurando, que a commodity se tornará lucrativa. Se isso acontecer, o limite deve alcançar um pouco mais do que o atual, chegando a $70. Então ficaremos nessa faixa entre 65 e 70? Muitas pessoas estão esperando para produzir mais, mas o preço precisa aumentar. Eu não acredito que os preços subirão muito acima desse patamar. Mas teremos que monitorar os acontecimentos no Iêmen. Isso pode ser um problema e afetar o petróleo na região. Obrigado, Robert. Continuem conectados à Dukascop TV para mais entrevistas exclusivas. Até mais.